Voltando agora nesse podcast maravilhoso, Voa Coruja, com 2 profissionais da saúde integrativa fantásticos, e olha quanta coisa que eles vão trazer aqui, do cuidado que nutre. Doutora, se apresente, por favor. Meu nome é Tânia Regina Crisóstomo, eu sou enfermeira e hoje sou profissional da USE. Muito bom. Doutor, Meu nome é Everson Diego, sou farmacêutico, graduado em farmácia e também pós-graduado em saúde integrativa e farmácia clínica. muito bom. Então eu estou com 2 maravilhosos profissionais aqui, e o tema de hoje desse podcast é justamente cuidado que nutre, né. E eu queria perguntar pro Everson, como que você consegue descrever essa passagem do balcão, né, que geralmente todas as pessoas pensam que o graduado em farmácia vai para o balcão, ou para bioquímica, ou para toda essa questão farmacêutica, agora com essa visão farmacêutico clínico integrativa? Então, doutor, eu vim dessa área desde meus 18 anos, né? Eu era ali, comecei como balconista, me graduei como farmacêutico, e aí eu via muita dor nessa questão do paciente, ele voltava e sempre ele buscava algo a mais. O que que seria? Um acolhimento, estar ouvindo aquela dor e também sabe, ter uma adesão melhor ao tratamento. E aí eu consegui encontrar esse acolhimento no universo da saúde integrativa, que foi aonde me capacitou e trouxe a excelência para estar atendendo essa demanda, que é uma dor muito forte da população, que está sendo ouvida e tendo um acompanhamento integrativo de excelência. Muito bom. Doutora Tânia, você que sempre teve ao lado, né, segurando um bebê, conduzindo um bebê, desde a questão da amamentação, todos esses processos que envolvem muitas outras questões, como é hoje para você olhar para esse ciclo de vida que se inicia e que você está ali recebendo e conduzindo, utilizando agora essa visão da biologia, das emoções, da alimentação, o ambiente e a rede de apoio? É interessante, né, doutor? Porque a gente tem bilhões e bilhões de pessoas no mundo e a gente tem mães que das diversas graduações do estilo de vida e às vezes a mãe da alta sociedade ela consegue amamentar, da baixa sociedade não consegue e às vezes da alta sociedade não consegue. Então, o que eu percebo durante esses 30 anos de profissão é que não existe uma linha, né, segura em relação a isso, mas existe o que a mãe procura, antes de amamentar, ela se preparar, ela nutrir esse corpo. Hoje, na visão integrativa, eu percebo que a epigenética conta muito, em relação a nutrir o corpo antes dela se planejar para engravidar e ter esse bebê. E quando esse bebê nasce, né, ela está preparada para isso, integrada com o corpo físico, mental e espiritual, ela consegue amamentar sem problemas. Ao passo quando ela se sente tão insegura, tão largada, com essa falta de acolhimento, né, os problemas surgem muito maiores do que a gente pode imaginar. Então, a mãe ela realmente ela se empodera quando o bebê nasce, mas ela não pensa no antes, que ela pode fazer muito mais para o bebê antes dela conceber esse bebê. Então eu percebo cada vez mais isso como um marco importante. E essa virada de chave veio quando eu comecei a fazer o processo na USE, que a gente enxerga muito além, né, como o ser humano, que ele precisa desse acolhimento, mas ele tem que ter consciência. Em que momento que você conseguiu o ADS, conectar com tudo isso e que você está trazendo nesse capítulo maravilhoso essa conexão? Então, exatamente Uhum, isso, quando a gente vai trabalhando as dificuldades e às ve a gente aplica a técnica uhum. de colocar um bebê para mamar, porque o bebê, colocar um bebê para mamar exige muito além da técnica, porque às vezes a gente coloca um bebezinho no peito da mãe, ela fala que ela quer amamentar, mas o peito dela está dizendo que não.
O corpo dela está dizendo que não. E às vezes existe algo muito além disso, de como ela viveu, de como ela foi tratada, de o ambiente que ela vive, a rede de apoio. Então, quando a gente percebe, quando a mãe me procura, quando ela está grávida, para ela se preparar para a amamentação, a gente consegue trabalhar um pouco. E quando a mãe me procura antes de engravidar, a coisa muda totalmente, porque ela consegue realmente desinflamar o corpo, ela consegue se preparar para receber esse bebê. E quando o bebezinho é colocado a primeira vez no peito dela, na sala de parto, por exemplo, que a gente fala assim sobre a desbiose intestinal, sobre o intestino ser o grande órgão do nosso corpo, né, que vai fazer toda a diferença. Quando o bebezinho nasce, ele nasce com uma permeabilidade intestinal neonatal, que a gente fala. E quando o bebê recebe pela primeira vez o colostro, é como se a gente passasse um verniz ao longo do tubo digestivo do bebê. E se as pessoas tivessem noção do quanto isso é importante para a vida desse bebê, para a saúde gastrointestinal desse bebê, o mundo estaria assim realmente mudado em relação à saúde. Porque a gente sabe que dentro de uma sala de parto, dentro de um problema que acontece no nascimento do bebê, que nem todo bebê chora na hora que nasce, né? O que vai entrar é a questão do médico. O médico vai decidir, ele vai para a UTI, ele vai para o peito mamar, mas às vezes a gente precisa realmente levar ele para a UTI, porque o que conta é aqueles minutos de vida, né? Mas se o médico ele não oferece o leite artificial, a fórmula, e ele consegue tirar pequenas gotas e pingar na boca desse bebê, mesmo ele entubado, mesmo ele ali naquela condição de saúde dele, muda, né? Então, é isso que eu defendo, né? Que a mãe ela tem que se preparar e ela tem que lutar com isso, porque todas nós somos capazes de deixar o leite fluir, mas tá aqui, né? Tá aqui dentro, né? Então, às vezes, quando a gente vai colocar um bebê para mamar e a mãe fala assim, eu não tenho leite. E aí, muitas vezes o profissional ele julga, porque assim, toda mãe ela é capaz de produzir leite. Mas se você fala assim, você fala de uma forma julgando ela, né? Ela vai retrair e esse leite vai realmente ficar cada vez mais escasso. Mas se você devolve a pergunta para ela, por que você acha que você não tem leite? Aí ela fala assim, porque eu não vejo o leite saindo do meu peito. Ou ela fala assim, o meu bebê não está fazendo xixi nem cocô. Aí eu tenho um sinal importante, que realmente ela não está produzindo leite. Mas ela não ver o leite no peito, ela vai realmente ter eu consigo dar um acolhimento para ela dizendo que o peito não é transparente nem graduado, mas se o bebê sugar na técnica, ele realmente vai conseguir ordenhar esse leite do peito. E aí eu consigo empoderar essa mulher, dizendo que ela é capaz, que todas nós somos capazes, mas que ela precisa relaxar para a ocitocina vir, para ela realmente sentir aquilo no corpo dela, né. Nossa, vocês sentiram? Quem está assistindo a sequência desse podcast, você já deve estar aí, que eu estou aqui tudo me bolindo, né? Tudo se bolindo para poder já convidar ela, já estou querendo dar um spoiler, mas calma, vamos no tempo. Mas parece que quando vocês lerem o meu livro, Gestação Consciente, que é o programa O Gestação 1000, lá com a Eneida Roberta, Dr. Sérgio Reis, Maravilhoso. vocês vão ver que parece que eu fiz download em sinergia com a mente dessa mulher brilhante. Porque lá a gente fala justamente essas questões. Eneida, eu vou roubar uma fala dela, ela fala assim, o mundo não para uma mulher gestar, né? E muitas vezes não é preparado esse território biológico e passar a consciência desse momento mágico que é a amamentação. É o nutrir, não é só de alimento, mas além do colostro, de tudo isso que ela trouxe aqui, de amor, de sentimento, de energia, de sensação.
E olha que a fala dela, que coisa bacana, que mesmo que a decisão é do médico de um momento de uma ressuscitação ou um risco de vida, que tem que ir para uma neonatal ou para uma UTI, essa gotinha desse leite que pode ser tirado da mãe, mesmo que o bebê não está podendo succionar, mesmo que ele esteja entubado, é como se fosse o fluido vital da vida. Sim. Que ele conecta a informação do que a mãe está mandando um sinal para aquele bebê e fala assim: fica tranquilo, tudo vai passar, está tudo bem, não é verdade? Sim. Isso é muito lindo, isso muda o cenário. E lógico que o spoiler já vem aí, e tem coisas reservadas para a doutora. Mas eu queria falar com o Everson. Everson, que momento foi que... Imagina que quem vai estar assistindo esse podcast são milhares de farmacêuticos. Só na USE a gente tem 450, se eu não me engano, colegas farmacêuticos, né? E muitos vão estar dentro lá tentando também enxergar que história bacana foi que você conseguiu visualizar. Eu vou falar assim, atrás do balcão, porque geralmente o farmacêutico ou o bioquímico, ou ele vai para a indústria farmacêutica, né? E de alguma forma ele vai estar atrás do balcão, correto? Sim. Que momento que você conseguiu visualizar e que precisava ter um papel nesse cenário como protagonista clínico e sem abandonar a ciência, lógico, com a segurança e nos limites da sua atuação, e que fez essa virada de chave? Assim? Então, doutor, uma coisa que eu sempre prezo e que eu sempre observo, que o ápice e o entendimento diagnóstico é o ato médico. Uhum, Ali ele sabe o que ele está fazendo, o que ele está direcionando. uhum, E aí, quando chega na farmácia, o paciente vai lá, compra os medicamentos, uhum. às vezes não tem uma boa adesão ao tratamento, às vezes até tem, só que não está tendo um resultado favorável no seu dia a dia, Uhum. como se fosse uma hipertensão, uma glicemia que ele está ali tratando, né? Às vezes outras doenças mais crônicas. Mas o que acontece? Quando eu comecei a entender isso, que eu fui para o consultório farmacêutico, eu comecei a acompanhar esse tratamento junto com essa conexão, com essa engrenagem com o médico. E aí a gente foi entendendo. A partir daí, a gente começou a fazer o quê? O que você precisa? Não é só. O medicamento é uma ferramenta, assim, muito importante. Mas estilo de vida, manejo do estresse, manejo do sono, isso aí que a gente já foi aprendendo aí pela USE. E aí eu já fui aplicando esse método no meu dia a dia com meus pacientes. E isso foi transformando os resultados. Que teve até paciente que falou assim: ah, será que eu não preciso mais tomar o medicamento? Mas não, você tem que fazer o acompanhamento, o médico que vai saber se você pode estar diminuindo a dose, se você pode estar mudando o medicamento. Então, isso aí é tudo um olhar clínico com uma conexão de engrenagem. Então, a partir daí que eu comecei a entender e comecei a ter esses resultados com esses pacientes, e aí começou um indicar o outro, e aí a gente conseguiu fazer uma conexão e frequência, né, com mais pacientes, e aí com resultados, e aí a gente foi sempre melhorando e tendo esse entendimento, porque a gente precisa também ouvir, né? A gente começa a entender, porque muita dor dos pacientes é que ele chega ali, às vezes pega o medicamento e sai e depois não sabe como que ele vai direcionar. Às vezes o médico não consegue estar atendendo, porque às vezes a demanda é muito alta, e aí Verdade. foi aonde que eu entendi que eu teria que entrar nesse corredor. Por quê? Porque é uma dor que os pacientes precisam, né? Ter esse atendimento, ter esse acompanhamento farmacoterapêutico junto com o estilo de vida ideal. Uma boa hidratação, como eu falei anteriormente. Então, aí fazendo essa sincronia, essa engrenagem, a saúde, aí é onde a gente fala que é a nova saúde. Verdade. E você sabe que eu fiz muita pesquisa de campo, né, sobre os profissionais de saúde que a gente queria trazer para a USE e captar, né. E numa dessas pesquisas, hoje as farmácias, parece que está a cada esquina, não é verdade? Sim, A doença está aumentando e as grandes redes, né. Então eu fui entrando em todas que todo mundo conhece, São Paulo, a Drogazil, tá. E cada farmácia dessa que eu entrava, eu ficava olhando assim, né, e hoje as drogas mal, né, hoje você já entra, já te dão uma cestinha, né, sim. para você sair pegando os remédios, né. E aí eu ficava olhando no balcão, e aí eu pegava a maior fila, né, eu fazia questão de pegar a maior fila e ficava ouvindo, né, e geralmente os pacientes, os clientes ali, né, chegavam com as receitas, e aí
tinham muitas dúvidas. E Exatamente. quem que ia tirar essas dúvidas? O farmacêutico, ou o atendente do balcão, né? E eles tinham que ali ficar. Eu vi um colega seu, farmacêutico, ficou quase 30 minutos explicando a ação daquele medicamento, os efeitos colaterais, o que, que podia sentir, o que, que não podia. E a paciente abriu a bula e falou assim: eu preciso ler essa bula. Aí o farmacêutico falou assim: é verdade, isso aí é um contrato. E, na verdade, você tem, pelo direito do consumidor, você pode abrir, tem até 24 horas para devolver, concordar ou não concordar. Porque na maioria fala, você não pode abrir, se abrir não troca o remédio, né? Isso. Não, na verdade, você tem direito de concordar ou não Com concordar. aquele tratamento. Só que o profissional da saúde que prescreveu não teve ou tempo ou não falou sobre isso. E aí ele estava questionando e o farmacêutico argumentando. E quanta sabedoria naquele profissional. Sim. Eu falei, esse profissional é para USE. Ele tem que sair do balcão e tem que ir para a clínica, né? Então isso tudo fez a grande diferença. Então eu queria deixar aqui uma pergunta para vocês dois. Qual a diferença entre entregar uma orientação e sustentar isso de verdade e com uma mensagem que você, doutora Tânia, quer deixar para finalizar essa entrevista, que tem tanta coisa? E este capítulo do seu livro, esse capítulo que está aqui tem que virar um livro. Tem muita informação. E esse livro é autoral, tanto para você quanto para você. E depois que vocês deixarem uma mensagem final, eu vou trazer o meu spoiler de convite, ok? Por favor, doutora. É assim, quando a gente acompanha uma mãe, né, não é só aqueles momentos, né, tanto é que eu faço um trabalho assim, gente, a mãe me contrata e eu acompanho ela durante pelo menos um mês, porque o risco de desmame é nessa fase. Depois de um mês, o bebê ele já está engajado, a mãe já está conectada com esse bebê, com as dificuldades que ele tem. Então, assim, pelo menos nesse início, é importante você estar acolhendo, você está ouvindo essa mulher, você está olhando para ela e o que que ela está querendo dizer para você. Porque às vezes a mãe ela não fala diretamente, mas ela fala entre linhas. Quando você pergunta para ela, por que que você acha isso? Me conta o que que você está falando. E aí ela vai te devolvendo. E aí, por trás dos bastidores, você consegue perceber o que que ela está precisando. Que às vezes ela está precisando dormir e ela não consegue falar que ela está precisando dormir. Às vezes ela está precisando chorar, né, porque a mãe ela chora muito nessa fase, porque ela se sente, como diz a doutora Eneida, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né. Verdade. E aí, ela acha que ela não vai dar conta daquilo tudo. E ela dá conta, mas ela precisa de quê? De acolhimento, de rede de apoio. Então quando, a gente chega numa casa e você consegue olhar o cenário, né, e perceber que a sogra dá palpite, que a mãe fala: "Ah, eu não consegui amamentar ela, mas eu acho que você também não vai amamentar". Então eu consigo falar para ela, falar assim: "Olha, você pode usar essas pessoas como rede de apoio, falando para a mãe fazer aquela comida gostosa que você gosta, falando para a sogra ir lá no supermercado, e estar nomear pessoas próximas de você que eu não vou estar 24 Ela horas, já né". está querendo dar o curso todo É. aqui. Então, Olha, nomear algumas quem está pessoas. assistindo ali está querendo logo saber, eu quero engravidar, onde eu te acho? Eu estou grávida, onde eu te acho? Diga aí. Ah, você pode procurar no meu Instagram, que é Amamentação com Consultoria. Eu também tenho um site, que é Tânia Regina Enfermeira. E é isso. Muito bom, Tá muito bom. bom? Doutor Everton, por favor, a sua mensagem final. Então, doutor, a minha mensagem, pegando essa observação que o senhor disse dessa questão das grandes redes de farmácia, e também serve como um incentivo para os profissionais que ainda estão atrás do balcão. Porque se a gente pegar o nosso celular, hoje, com os apps, você faz compra dos medicamentos, só esses que precisa de receituário, a não ser que tiver receituário ali digital, chega na sua casa. Então, isso aí é um indicativo que a gente precisa e deve se atualizar e mudar a nossa estratégia e aonde a gente deve estar, principalmente nós profissionais farmacêuticos. E para finalizar, uma coisa que eu sempre falo, que o conhecimento muda o jogo,
e o medicamento é uma ferramenta e o estilo de vida é o caminho. Muito bom, muito bom. Bom, então eu já quero deixar aqui o convite, né, para o nosso portal Origem 58, o portal de prescritores magistrais, e quero convidar vocês, o Everson, fazer uma aula sobre farmacêutico da nova saúde, da dispensação ao acompanhamento integrativo. Faz sentido para você? Faz sentido. Então, você já está convidado para montar essa aula, tá bom? E Tânia, eu quero convidar você para um programa, um projeto que está vindo aqui muito lindo. Você fazer parte da gestação 1000. Uau. Os 1000 dias desse bebê, da pré-concepção até toda a evolução. Junto com o Dr. Sérgio Reis, pediatra integrativo, Maravilhoso. professor da USE, e uma aula. Eu gostaria que a aula, eu vou sugerir o tema, tá bom? Amamentação sistêmica, mãe, bebê, corpo, vínculo e rede de apoio. Uau. Faz sentido para você? Total. Então vocês estão convidados para o portal Muito Prescritores Magistrais. Muito obrigado por vocês estarem a acreditar nessa nova saúde e serem escritores da nova saúde e já estão convocados para escrever o livro de vocês autoral junto com a editora Perezin. Gratidão. Muito obrigado. Gratidão. Fiquem aí que vem um novo convidado para vocês e vamos estar com uma sequência aqui maravilhosa de profissionais de saúde.